A nível global, até as 9h02, dia 5 de abril de 2020, tinham sido registrados um cumulativo de 1.203.459 casos confirmados. Deste número, 83.757 casos foram registrados nas últimas 24 horas. O total cumulativo de óbitos até hoje é de 64.650 casos, com 54 óbitos. Estes são números bastante preocupantes, como podemos todos testemunhar. Entretanto, gostaríamos de sublinhar o facto de, até hoje, termos um registro de cerca de 246 mil pessoas recuperadas em todo o mundo. Esta é uma notícia que renova e fortalece a nossa esperança no controle da pandemia do coronavírus. No nosso continente, até às 9h02, 5 de abril de 2020, tinham sido registrados um total de 8.536 casos com 360 óbitos. É importante sublinhar que no nosso continente temos um registro de 710 casos, portanto, de pessoas completamente recuperadas em 50 países. No nosso país, através dos resultados do Instituto Nacional de Saúde, até hoje, 5 de abril de 2020, foram testados 363 casos suspeitos, dos quais 22 nas últimas 24 horas. Dos casos suspeitos e testados, todos revelaram-se negativos para o coronavírus. Portanto, todos os casos testados nas últimas 24 horas são negativos para o coronavírus. Assim, o nosso país continua com os 10 casos que nós tínhamos previamente comunicado, dos quais 3 de transmissão local e 7 importados. Contudo, o Ministério da Saúde gostaria de uma vez mais reiterar a necessidade de continuidade, de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, alguns dos quais submeter à quarentena obrigatória todas as pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país ou tenham tido contato com casos confirmados de Covid-19. Proibir a realização de quaisquer eventos públicos ou privados, como cultos religiosos, atividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e de qualquer outra índole, excetuando questões inadiáveis de Estado ou sociais. Limitar a circulação interna de pessoas em qualquer parte do território nacional. Limitar a entrada de pessoas nas fronteiras terrestres, aeroportos e portos, excetuando-se por razões de interesse do Estado, transporte de bens e mercadorias por operadores devidamente credenciados e em situações relacionadas com saúde. Encerrar os estabelecimentos comerciais de diversão ou equiparados ou, quando aplicável, reduzir a sua atividade. Introduzir a rotatividade de trabalho ou outras modalidades em função das especificidades do setor público e privado. E garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde em todas as instituições públicas e privadas. Tal como sucedeu ontem, já tinha explicado antes, acompanha-me nesta conferência de imprensa o Dr. Sangudo, que é o meu colega, é o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, a doutora Arlinda Chaquice, diretora nacional de Nutrição e Saúde Escolar, que vai partilhar a informação sobre as medidas em curso no setor da educação. Também está a senhora inspetora-geral do INAI, portanto, a engenheira Rita Freitas, que também vai nos acompanhar. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas inspecionou 2.187 estabelecimentos, dos quais ontem 937. Tínhamos 1.250, mais 937, totaliza 2.187 estabelecimentos inspecionados, tendo em conta
o Decreto Presidencial 11/2020 de 30 de março, do Estado de Emergência, e tendo em conta o Decreto 12/2020 de 2 de abril, nós procedemos a reforço das inspeções a nível nacional, ou seja, redobramos esforços de forma a garantir o cumprimento daquilo que são as recomendações, as orientações deixadas pelo Governo a nível do Decreto 12/2020. Dos 937 estabelecimentos inspecionados, nós tivemos especulações de preços que foram controladas e foram obrigados os agentes económicos a pôr o preço correto, tendo em conta os recibos de aquisição, ou seja, de compra do produto. Nós trabalhamos com os agentes económicos de forma a garantir que seja colocado o preço correto, tendo em conta o decreto das margens máximas de lucro para os produtos de primeira necessidade, para garantir que todos tenhamos acesso aos produtos de primeira necessidade. Para além deste aspecto, tivemos encerramento de 1.250 bares e barracas, isto refere-me ao dia de ontem, durante o dia e durante a noite, com destaque para a província de Lixinga, que conseguiu encerrar todos os estabelecimentos existentes em Lixinga, na cidade de Lixinga. Nampula também conseguiu encerrar, não todos, mas a maioria, e nas outras províncias também houve um trabalho, a Arquiteto também conseguiu encerrar na maioria. Maputo cidade, Maputo província, também conseguimos encerrar alguns dos bares, discotecas, barracas de venda de bebida alcoólica, fecharam voluntariamente. Estes 1.250 que me refiro são aqueles que necessitaram da intervenção das equipas conjuntas da PRM, com polícias municipais e a inspeção da atividade económica em cada uma das províncias, porque verificamos que ainda continuam a abrir as barracas, bares, cervejarias, ou seja, locais de diversão. Dentro destes encerramentos também tivemos um ginásio na Mosal, que continuava a funcionar no dia de ontem e que tivemos que intervir no sentido de fechar, uma vez que o decreto 12/2020 faz referência aos locais que devem ser encerrados e que volto aqui a repisar, apesar da doutora Marlene já ter feito referência, mas é bom sempre repisar. Temos as discotecas, temos as salas de jogos, ginásios, campos desportivos, todo local que se pratica, qualquer que seja o desporto, é um local de diversão, é um local que permite o contacto pessoa a pessoa e devemos evitar, para evitar a contaminação. Piscinas públicas, bibliotecas, museus, feiras, exposições, locais culturais, associativismos, estes locais todos devem, de forma voluntária, colaborar, encerrando, para evitar a contaminação. O Ministério da Educação tem a responsabilidade de encerrar todas as escolas, mas o encerramento das escolas não deve significar a interrupção do processo de ensino-aprendizagem. Nestes termos, o Ministério da Educação, através de diversas atividades, está a levar a cabo para fazer com que este processo se mantenha. Foram orientadas as províncias para poder-se fazer uma refuncionalização das escolas. Falo dos próprios professores, de que eles deveriam fazer uma escala mínima, e também os funcionários da parte administrativa, no sentido de estes grupos pequenos que estiverem nas escolas puderem elaborar fichas de atividades, fichas de exercício, para serem canalizados aos próprios alunos. Por outro lado, a partir do próprio Ministério, foi desenvolvida a plataforma eletrônica através do endereço ead.mined.gov.mz, em que nesta plataforma nós podemos encontrar todos os módulos do programa de ensino secundário à distância, desde o primeiro ciclo até o segundo ciclo. E também dentro desta plataforma nós podemos encontrar lições acompanhadas de pequenos vídeos e também algumas experiências laboratoriais. Por outro lado, também esta plataforma está a ser alimentada porque tem uma boa capacidade e também podemos, com base nesta mesma plataforma, inserir lá fichas de atividades
para diversos alunos da quarta à sexta classe. E também nós dentro desta plataforma estamos a manter o processo de formação de professores, porque esta atividade online também está a beneficiar desta prerrogativa. E por outro lado, nós temos aulas televisivas. Essas aulas televisivas estão a acontecer na TVM em 2 momentos, para beneficiar os alunos para poderem assistir estas aulas enquanto estão em casa. Existe um horário que foi definido e, no entanto, o período estas aulas envolvem não apenas o ensino primário como o ensino secundário, mas também envolvem o ensino técnico profissional e a alfabetização e educação de adultos. Por outro lado, durante a semana passada estávamos a fazer gravações na Rádio Moçambique para podermos difundir as aulas pela Rádio Moçambique e também através das rádios comunitárias. Dizer que estas ações todas que o Ministério está a levar a cabo têm sempre em consideração os alunos com necessidades educativas especiais e bem como a questão do ensino bilíngue. Dizer que nas rádios comunitárias passarão lá também aulas em línguas moçambicanas. Por outro lado, nós temos tido um apoio muito grande dos parceiros de cooperação que trabalham com o Ministério na partilha dos links, outros pontos de acesso que outros países lusófonos estão a usar para o processo de lecionação das aulas. Mas, contudo, estas atividades todas que o Ministério está a desenvolver e que as províncias também estão a desenvolver, só poderão ter o sucesso se nós conseguirmos ter os alunos em casa. Digo conseguir ter os alunos em casa, e para aí são chamados os pais ou encarregados de educação a fazer com que os seus filhos fiquem em casa e eles também possam ajudar-nos a monitorar todo este processo de ensino-aprendizagem, verificando os cadernos, controlando se eles estão a assistir os programas televisivos e também evitando mandar estes meninos para poderem fazer alguma atividade fora de casa. Nós estamos ainda a trabalhar de diversas maneiras para fazer com que possamos alcançar todo aluno que está no nosso país. Temos consciência das dificuldades face à limitação dos sistemas de comunicação, daí que para aqueles locais onde não é possível termos a possibilidade de acesso à rádio ou à televisão, infelizmente vamos ter que trabalhar com as fichas. Digo infelizmente porque a ficha, os materiais podem até constituir algum risco, mas temos que tomar todo um cuidado para fazer com que estes alunos, através das fichas, possam ter as suas matérias, possam ter os seus exercícios para poderem realizar as suas atividades. Também abrimos uma linha verde ao nível do Ministério, que precisamos de ainda divulgar mais, que é o 82 30 55 71 4. Através desta linha, os pais poderão ligar, os pais e os outros interessados neste processo de ensino-aprendizagem poderão ligar não apenas para nos apresentarem preocupações, mas também para nos darem sugestões de maneiras a podermos fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo durante este período em que o país está nesta emergência da fase 3. O que é o indivíduo recuperado? O que nós estamos a usar é a definição global, é a definição segundo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, o indivíduo recuperado é um indivíduo que tem 2 testes moleculares, que é o teste padrão. Tem que ser o teste molecular, que nós chamamos de PCR. Tem que ter 2 testes moleculares, PCR, negativos no intervalo de 24 horas. Ou, na impossibilidade de fazer este teste molecular, o indivíduo tem que permanecer por 14 dias em quarentena, neste caso, se não tem sintomas, após a cessação da sintomatologia. No paciente que foi recuperado em Moçambique, nós utilizamos o método molecular.
foram feitos 2 testes num período de 24 horas que deram negativo. Então, estamos a seguir aquilo que é a recomendação definida, pré-concedida pela Organização Mundial da Saúde. Em relação à segunda questão relativamente à questão do isolamento, se o indivíduo em isolamento intradomiciliar não representa um risco para o restante do seu agregado familiar. O importante é cumprir com as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde. São as medidas que asseguram que este indivíduo fique isolado, ele não socialize com o resto dos indivíduos do agregado familiar. O que isso significa? Isso significa que tem que ficar, de preferência, num quarto isolado. Foi colocada a questão, mas em muitas casas em Moçambique, as pessoas vivem numa habitação com 1 ou 2 compartimentos, que não é possível. O que é que se recomenda? Que este indivíduo tem que ficar numa cama com uma separação mínima de 2 metros do restante das camas do agregado familiar. Ele tem que manter uma distância mínima permitida de 2 metros. Tem que ter os seus talheres separados, tem que haver uma higienização frequente da casa, principalmente nos locais que são frequentemente tocados pelas pessoas, maçanetas, corrimão, principalmente a casa de banho, que é um local de uso comum. Então, a roupa tem que ser separada, lavada de maneira separada. Então, cumprindo com estes aspectos, nós prevenimos a possível transmissão para o restante do agregado familiar. Ou seja, a recomendação é que seja ajustado. O cenário ideal é ficar num compartimento isolado. Quando o cenário ideal não é possível, então é a recomendação que eu mencionei. Terceira questão, em relação à questão da vitamina C. A vitamina C é uma vitamina que era crítica para o nosso organismo. E foi muito bem mencionado aqui a questão do sistema imune. É verdade. Ela é importante para a vitalidade do nosso sistema imune. Qual é o papel da vitamina C? A vitamina C faz 2 coisas. Ela é um antioxidante e é um anti-inflamatório. Então, ele ajuda na recuperação dos tecidos. É por isso que muitas vezes, quando temos alguma infecção, tomamos a vitamina C, porque ela ajuda na recuperação dos tecidos.